Esse vídeo é dirigido aos alunos do curso Novo Testamento, livro por livro, da Primeira Igreja Batista em Paranaíba. Esse é o terceiro vídeo a respeito do livro de Romanos, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Queridos, se você está assistindo esse vídeo e não pegou a Bíblia, pause, pega a sua Bíblia e abra na carta aos Romanos. No primeiro vídeo nós falamos como é a estrutura de uma carta, epístola, quem escreveu, para quem foi escrito, o tempo, a localização e como era o contexto da igreja de Roma, da igreja onde os cristãos, aqueles que tinham Jesus no coração, que tinham aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, estavam. No segundo vídeo, nós iniciamos o estudo dos propósitos para os quais Paulo escreveu a carta e os temas principais. Nesse vídeo, nós vamos fazer um passeio panorâmico em alguns capítulos de Romanos, para que vocês possam entender o conteúdo mesmo da carta aos Romanos. Então, o primeiro, segundo, terceiro capítulo nós já falamos e vamos partir daquele pressuposto que a igreja de Roma era composta por judeus convertidos ao cristianismo e por gentios. Lembrando que houve um decreto da parte do imperador César, Cláudio, em que muitos foram judeus, os judeus foram expulsos de Roma, e após a morte desse imperador eles voltaram. Então havia uma desunidade, um conflito entre os gentios cristãos e os judeus cristãos. E o maior motivo do conflito entre eles era que os judeus, eles queriam que os gentios obedecessem todas as prerrogativas da lei de Moisés. Dentre elas, o que mais suscitava o conflito era a circuncisão. Então, no final do capítulo 3 de Romanos, Paulo diz que esse Deus que nós servimos não é apenas de judeus, mas também dos gentios. Lá no versículo 29 do capítulo 3, ele fala faz uma pergunta: será que Deus é apenas dos judeus? Ou não é também dos gentios? Sim, é também dos gentios. Visto que existe um só Deus, pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Porque o maior mandamento da lei é o amor ao próximo, né? E aí, como que Paulo vai explicar isso, então, para aquela igreja? E que vale para nós hoje também, né? Partindo de Abraão. O capítulo 4 fala que Abraão foi justificado pela fé. O Abraão era um personagem, né, do Velho Testamento, considerado o pai da fé. E todos os judeus conheciam a vida de Abraão e sabiam que por ele começou toda a descendência de Israel, né? Então, Paulo, de uma maneira muito inteligente, ele pegou o pai da fé. E ele faz uma pergunta no capítulo 4, se porventura o Abraão foi justificado após a circuncisão ou antes da circuncisão. Então veja o versículo 10 do capítulo 4. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, o Abraão recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé quando ainda não fora circuncidado. Se quem quiser estudar a história de Abraão no Velho Testamento, sabe que Deus falou para ele sair da terra dele, da sua parentela, do seu conforto, dos seus familiares e ir para um lugar que Deus ainda iria lhe mostrar. Tem também a história do filho dele, né, do Isaac, que Deus pediu em sacrifício e ele, com o coração consternado, ele resolveu oferecer o único filho dele, filho da promessa em sacrifício, né? Então, foi pela fé, não foi a circuncisão. Então, ele explica que a circuncisão era um selo, era um símbolo da aliança do povo judeu, que era diferente dos outros povos, dos ímpios, dos gentios. Então, esse capítulo 4, ele mostra com bastante clareza que não é a circuncisão que nos torna justificados. Ele faz questão de falar que é pela fé em
em Cristo Jesus. Então ele diz assim, no versículo 16, portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Então aqui o apóstolo Paulo, ele pega um ponto muito fraco dos judeus, né, que pretende seguir os caminhos de Abraão, e ele mostra a fé que Abraão teve, que foi antes da circuncisão. Aí o capítulo 5, ele, dando continuidade a esse raciocínio, ele fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas gloriamos também nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, quando começa o capítulo 5, ele fala que nós somos justificados. No último vídeo eu falei o que significa justificação. Jesus levou sobre si todos os nossos débitos, todo o nosso pecado, tudo aquilo que a gente devia. E aí rasgou a escritura da nossa dívida. E nós nos tornamos justos diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E aí, esses versículos que eu li, o 3 e o 4, que fala que o que a tribulação produz. Então, Jesus já tinha nos dito que nós no mundo teríamos tribulações. Ele não nos preserva de passar pelo fogo, mas ele diz que essa tribulação produz uma perseverança, nos faz forte. Nós somos provados para que nós sejamos aprovados. Então ele fala que Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo. Interessante que nesse capítulo aqui, ele fala que ele mostrou esse amor quando nós ainda éramos pecadores. É muito fácil a gente morrer por uma pessoa justa, uma pessoa boa, mas ele morreu ainda no tempo que nós estávamos ainda em pecado. Versículo 10 diz, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, muito mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos pela fé. Esse texto, ele fala daquele acesso que nós temos por meio de Jesus Cristo. Não sei se vocês lembram que eu fiz um traço na lousa, né? Que Deus criou o homem, segurando na mão dele para ter relacionamento com ele. Quando ele desobedeceu lá no Éden, houve um abismo, né? O homem caiu e ele ficou destituído da glória de Deus. E aí Jesus veio com a cruz, e essa cruz é o caminho onde nos leva de volta ao acesso a Deus. Mas isso só vai pela fé em Jesus Cristo. E aí continua esse capítulo 5 falando sobre Adão. E ele fala que, no versículo 18, consequentemente, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida. Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então aqui ele está enaltecendo de novo. Por Adão, um único ato de desobediência por um homem nos tornou pecadores. Mas por meio de um único homem, Jesus Cristo, por um ato de obediência ao Pai, nós nos tornamos salvos. E aí ele fala da lei, que tantos judeus queriam seguir, que tantos judeus exaltavam. Que a lei, ela que nos mostra que nós somos pecadores. Se não houver nenhuma regra dizendo, olha, você não pode comer o fruto dessa árvore. Se não houver nenhuma lei dizendo, olha, você não pode furtar, não pode matar. Se não existe regra, a gente também, se praticar, a gente não é pecador. Então, para que serve a lei? A lei, ela nos aponta, né, o que é pecado, mas ela não traz a solução. A solução para que esse pecado seja pagado é por meio de Jesus Cristo, pela fé, pelo crer.
E o capítulo 6 fala sobre os mortos para o pecado. E aí ele diz assim, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, o Hernandes Dias Lopes, ele fala que os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus e morreram para o pecado, como está aqui no capítulo 6 de Romanos, ele fala que nós devemos trazer no nosso bolso a nossa certidão de óbito. Nós estamos mortos para o pecado. E aí o versículo 8 do capítulo 6 diz, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio mais sobre ele. E aí, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não permitam, portanto, que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. E ele prossegue nesse capítulo 6, falando sobre sermos escravos da justiça, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, vivos para o Espírito Santo. E aí no versículo 19 ele falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, à maldade, que leva mais maldade, oferecemos-nos agora a escravidão à justiça, que leva à santidade. Então, ele faz um apelo para os cristãos de Roma, que também se dirige a nós, para que nós sejamos mortos para o pecado. É claro que todos os dias da nossa vida, nós somos sujeitos ao pecado, porque nós ainda somos humanos, nós vivemos numa carne, mas o Espírito Santo de Deus é que nos convence, nós não permanecemos em pecado. E aí, no capítulo 7, ele fala sobre a luta do pecado. Então, quando ele fala sobre essa luta, fala sobre os pecados, no final do versículo 18 do capítulo 7, ele diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então ele reconhece que muitas vezes a gente quer fazer o bem. Muitas vezes a gente tem um desejo profundo de viver uma vida santa, justa, reta diante de Deus. Mas esse desejo a gente às vezes não consegue fazer. Mas o pecado que a gente sabe que é pecado, que a gente não quer permanecer no pecado, a gente acaba fazendo. Ele está falando sobre essa lei da carne. Mas aí, no versículo 24, ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E aí no capítulo 8 de Romanos, que é um capítulo maravilhoso, um capítulo tremendo, ele começa dizendo, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós não precisamos permanecer no pecado. E ele vai no versículo 5, diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, ele continua falando que não é a lei que vai nos libertar desse pecado. Pelo contrário, a lei, ela mostra, a lei que a gente está falando, que os judeus eram escravos da lei de Moisés. A gente vai anular essa lei? Não. Ela que nos aponta a vontade de Deus. Ela que nos conta como que Deus quer. Aí vem Jesus e nos aponta para a solução dos nossos pecados. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então isso aqui que traz pra gente um consolo. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, porque nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então Ele nos aponta. Sabe aquela história que a gente fala assim, eu fiquei com a consciência pesada, eu tô incomodada. Pra que eu falei isso? Pra que eu fiz isso? A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus não sente
esse remorso, né? Não sente esse peso. É o Espírito de Santo de Deus que habita em nós, que traz esse peso e que nos convence que nós realmente pecamos e nos dá força para que nós possamos continuar. E ainda no capítulo 8 ele fala que a natureza criada, ela geme com dores de parto, versículo 22. E não só isso, nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos. Então, o Espírito Santo de Deus nos incomoda, nos convence e nós vivemos a vida do Espírito em nós por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Mas o final do capítulo 8 de Romanos é que é muito bonito. Ele diz no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Sabe quando a gente pensa, poxa, como que a gente vai conseguir alguma coisa? Será que Deus vai nos dar? Ele não poupou o seu único filho. Se aquilo que nós queremos e nós pedimos e nós buscamos diante de Deus estiver alinhados com a vontade de Deus, Ele não vai nos negar, porque Ele não poupou nem mesmo o seu filho, né? E aí ele fala no versículo 33, quem fará alguma acusação quando os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará foi Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura ser capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. O capítulo 9, ele fala sobre a soberania de Deus. Em resumo, esse capítulo 9, ele fala que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer. E ele cita um texto de Moisés que diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser misericórdia. Então, às vezes a gente quer direcionar a Deus e julgar a Deus. Por que Deus permite tal coisa? Por que Deus permite que aquela irmãzinha tão boazinha sofre? Por que Deus permite que aquela doença continue? Por quê? E aí Deus, na sua soberania, ele diz lá no versículo 18 do capítulo 9, Deus tem misericórdia de quem ele quiser e endurece a quem ele quer. Quem é você, homem, para questionar Deus? Acaso aquele que é formado pode dizer ao que formou, por que não fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um barro para fins nobres e outro para desonroso? Então, às vezes a gente quer sondar o coração de Deus e saber por que Deus tomou determinada decisão. Às vezes ele até nos responde, mas em Deuteronômio 28 fala que alguns mistérios nós não foi destinado a gente saber. A soberania de Deus, ele é soberano para dizer sim e para dizer não. E quem somos nós, que somos o barro, o vaso, vamos questionar o artista que nos formou? Quem somos nós para questionar a misericórdia de Deus? E aí, nesse capítulo, ainda ele questiona, né? Porque, que diremos então? Os gentios não buscavam justiça e obtiveram a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscava a fé, mas como se fosse pelas obras. Então aqui ele está dizendo, para justificar para os judeus, por que os gentios foram enxertados? Porque Deus teve misericórdia dos gentios que não buscavam fazer a vontade de Deus. Mas aí ele vem explicando, né, que os gentios, eles chegaram ao trono da graça pela fé. E muitos dos israelitas, para quem era direcionada a salvação, para quem era direcionada o sacrifício de Jesus na cruz, eles continuaram tentando ser justificados pela obediência à lei, né? Então, ele no capítulo 10, é muito bonito o capítulo 10, porque ele fala sobre
aceitar Jesus, sobre crer em Jesus. E aí ele fala, mas como? O versículo 8 diz, mas, que ela diz, a palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Como está escrito, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença para os judeus, né? Não há diferença para os gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente aqueles que o invocam. E diz no versículo 13 do capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele faz uma pergunta, que essa pergunta é para mim e para você. Ele diz assim, versículo 14, como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas obras. Então, é preciso a gente saber que para a pessoa ter fé, ela tem que ter ouvido, né? Como que ela vai crer naquilo que ela nunca ouviu falar? Então, esse papel compete a nós. E aí, ele continuando falando para os gentios e para os judeus, né, que são os israelitas, ele diz assim, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Então, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvido mediante a palavra de Cristo. Os israelitas, eles tinham, né? Para eles foram destinados. E eles, não é que eles não ouviram, eles não ouviram de concordar, de aceitar, de ter Jesus como Salvador. E aí, no capítulo 11, ele vem explicando, né? Que ele ainda pode enxertar, que ele, como os israelitas não aceitaram a palavra de Deus, né? Tem muitos judeus que até hoje ainda não creem que Jesus, aquele Jesus é o Messias prometido, né? E aí ele enxertou, ele diz que o reino de Deus é uma oliveira, né? Uma videira, e tinha os seus galhos naturais. E no último vídeo eu falei sobre isso. E aí esses galhos não produziram frutos de misericórdia, de bondade, de fé em Cristo. Ele pegou ramos da oliveira brava, que são uma analogia com os gentios, e enxertou. E aí ele fala para aqueles gentios também orgulhosos por terem aceito Jesus, que se ele não poupou os ramos naturais, ele pode também arrancar os enxertados se eles não obedecerem, se eles apostatarem da fé. Mas ele fala também que se os ramos enxertados produzirem frutos, quanto mais se aqueles ramos naturais que foram arrancados, foram cortados, se arrependerem e aceitarem Jesus, eles podem ser enxertados novamente. É muito fácil, porque se aqueles que não eram galhos da própria videira foram enxertados e deu certo, quanto mais se ele voltar a enxertar os ramos naturais. Ele está promovendo aqui uma unidade, uma união entre os gentios e os judeus. E no capítulo 12 de Romanos, ele fala sobre, portanto, diante de tudo isso que ele falou, ele faz um apelo: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, para a gente pensar. Deus nos deu mente, cabeça para a gente pensar. Ele fala, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse versículo a gente fala muito como cristãos, a boa, perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade muito boa, perfeita, agradável. Vem daí. Quando a gente deixa de amoldar os padrões desse mundo e oferecer um culto racional para Deus, um culto que a gente sabe por quê, de onde vem a nossa fé, para onde ela vai nos levar, né? E a gente ser verdadeiros adoradores. E assim nós vamos experimentar aquilo que Deus tem de tão perfeito, tão bom e agradável. Ele faz um apelo no versículo 3 do capítulo 12,
ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado que deve ser, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo, e com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. E aí, quando ele fala para a gente ter um conceito equilibrado de nós mesmos, não se sentir superior aos outros, e aí ele fala do corpo de Cristo, que nós somos membros. Cada membro tem uma função. E aí ele vem falar aqui dos dons, né? Que essa mão aqui precisa dessa para se lavar. Essa orelha aqui, ela precisa desse dedo para se limpar. Mas a gente precisa do ouvido para ouvir as coisas, nós precisamos da boca, todos são importantes. E aí ele fala que, assim, no versículo 5, assim como em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, que cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons de acordo com a graça que foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, faça isso com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue o que é bom. Gente, esse texto é maravilhoso. Ele me ensina muito para os dias de hoje. Ele diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falta o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Perseverem nas orações. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem os que vos perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem com os que se alegrem, chorem com os que chorem. Então, veja só como esse texto de Romanos nos ensina os nossos relacionamentos com os amigos, com aqueles que não são amigos, com os inimigos. E ele fala no versículo 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é bom e correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem a vingança, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não deixem se vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Gente, é muito importante a gente seguir esse texto. Peço que vocês leiam todo o capítulo 12 de Romanos. E no capítulo 13 fala sobre a submissão às autoridades. A autoridade vem de Deus, o poder de exercer, isso aí vem de Deus. Então, quando fala autoridades, pensa numa pessoa que tem autoridade. O pai tem uma autoridade sobre os filhos, nós temos a autoridade do pastor sobre o rebanho, nós temos as autoridades constituídas sobre nós, prefeito, nós temos governador, presidente. Essa autoridade concedida a uma pessoa para governar sobre nós vem de Deus. Então, quando nós desobedecemos, quando nós falamos mal das autoridades, quando nós nos rebelamos, na verdade nós estamos rebelando contra o próprio Deus, que é o único que tem autoridade e é Ele que concede a quem Ele quer. Ah, tá, mas a autoridade faz tanta coisa mal, é corrupto, é ganancioso, não pensa nos liderados, aí é que volta que a vingança pertence ao Senhor. É com Deus que vamos exercer, que nós vamos prestar contas, porque Ele diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, todos nós. Então, quando eu sou autoridade sobre uma pessoa, Deus me deu essa autoridade sobre os meus filhos, autoridade sobre os meus alunos na sala de aula. Essa autoridade foi Deus que me deu. Se eu exercê-la de forma que desagrada a Deus, é para Deus que eu vou prestar conta diante do seu tribunal. E aí ele termina, deem a cada um que lhe é devido. E se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, se é honra, honra. Aí a gente fala assim, mas então a autoridade fala lá para a gente fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Somente nesse sentido que a gente pode desobedecer. A gente volta lá para Atos 5:29,
que o apóstolo Pedro, quando ele mandaram ele não falar o nome de Jesus, não pregar, não mencionar o nome de Jesus, ele fala, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Então, numa situação em que o governante determina que a gente descumpra as ordens de Deus, os princípios da palavra, só nesse sentido a gente vai desobedecer. E nesse texto aqui, do capítulo 13, ele fala até do imposto. Até o próprio Jesus pagou o tributo, pagou o imposto, certo? Eu vou gravar um outro vídeo com a sequência, porque esse já tem 30 minutos, tá? Deus os abençoe e amo muito vocês.